A saudação e a paz a todos. Hoje nós vamos meditar em 2 Coríntios, capítulo 10. Você que está ingressando nesse vídeo, seja muito bem-vindo a esse canal que compartilha mensagens a respeito das Escrituras. Neste canal nós fazemos a leitura de capítulos da Bíblia e apresentamos estudos para melhor entendimento a respeito da Palavra de Deus. Gravamos vídeos do livro de Provérbios, do livro de Eclesiastes, do livro de Romanos, da primeira carta aos Coríntios e agora estamos prosseguindo nos estudos da carta que Paulo escreveu para a igreja de Corinto. Já mencionamos que, embora a Bíblia tenha o livro de 1 Coríntios e de 2 Coríntios, como se Paulo houvesse escrito duas cartas para a igreja de Corinto, na verdade, Paulo escreveu 4 cartas. A primeira carta que Paulo escreveu está citada em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 9, Paulo fala que já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Vemos aqui no versículo 9 exatamente o que dissemos. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Então, quando Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios, esse texto que lemos traz a revelação de que ele já tinha escrito uma primeira carta, que não está relatada na Bíblia. Alguns teólogos dizem que existe um trecho dessa primeira carta, que os teólogos chamam de a carta prévia de Paulo a Corinto, no texto de 2 Coríntios, capítulo 6, no versículo 14 até o capítulo 7, no versículo 1, que nós não vamos ler aqui porque não é objetivo da nossa meditação de hoje, mas fica para informação. A segunda carta que Paulo escreveu para a igreja de Corinto foi o livro de 1 Coríntios, na sua totalidade, porque foram achados os pergaminhos que tinham essa carta na sua inteireza. A terceira carta corresponde ao texto que nós vamos começar a ler agora. 2 Coríntios capítulo 10 até o capítulo 13, que termina o livro de 2 Coríntios, corresponde a uma carta a terceira carta que Paulo escreveu para a igreja de Corinto. Esses capítulos que nós vamos ler a partir de hoje, do capítulo 10, 11, 12 e 13, vamos ver que o conteúdo desses 4 capítulos é um capítulo de correção, que Paulo traz mensagens de correção e exortação para a igreja de Corinto. Por isso os teólogos chamam esses capítulos que formam a terceira carta que Paulo escreveu para a igreja de Corinto como a carta severa de Paulo à igreja de Corinto. A quarta carta e última que Paulo escreveu corresponde aos textos de 2 Coríntios capítulo 1 até o capítulo 9. Esses 9 primeiros capítulos do livro de 2 Coríntios são conhecidos pelos teólogos como a Carta da Reconciliação, porque nesses capítulos que nós já meditamos e nós postamos 9 vídeos, um para cada um dos 9 capítulos que tratam a respeito de 2 Coríntios, do capítulo 1 até o capítulo 9, vimos ali que Paulo pede perdão, principalmente em 2 Coríntios, no capítulo 7. Ele fala que pedia perdão para a igreja de Corinto, que ele ama a igreja de Corinto, que ele ficou um pouco triste pelo fato de sua carta anterior, que no caso é esta que nós vamos começar a ler agora, dos capítulos 10 a 13, ter gerado neles uma certa tristeza, mas que ele, por outro lado, estava alegre, porque gerava uma tristeza para arrependimento de pecados. E o arrependimento geraria neles uma conversão, um retorno à comunhão com Deus. Então, hoje, nós vamos começar a ler, na verdade, a terceira carta. A última carta foi lida anteriormente. Você que não acompanhou os vídeos anteriores deve estar se perguntando, mas por que aconteceu isso?
porque Paulo escrevia suas cartas em pergaminhos. E esses pergaminhos, Paulo recomendava que fossem lidos pela igreja. Vamos voltar aqui, ao capítulo 1 de 2 Coríntios. No capítulo 1, vamos ver ali que Paulo fala assim, veja esse texto no versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo à igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Acaia. A cidade de Corinto ficava numa região chamada Acaia, onde ficavam várias outras cidades, entre elas a cidade de Atenas. Então Paulo diz assim: eu não estou escrevendo essa carta apenas para a igreja de Corinto. A carta é para a igreja de Corinto, é para os coríntios, mas é também para todas as igrejas que ficam nas regiões vizinhas. Então, os pergaminhos eram levados para que fossem lidos nas igrejas vizinhas. E quando foram reunir os pergaminhos para formar os textos que haviam sido escritos por Paulo para que fossem incluídos na Bíblia, encontraram o texto de 1 Coríntios, que corresponde à segunda carta entre as 4 que Paulo escreveu, intacto. E puderam colocar na Bíblia de forma inteira a segunda carta. A primeira carta, que é a carta prévia, ou se perdeu ou corresponde ao texto de 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, até o capítulo 7, versículo 1, que, de acordo com alguns estudiosos, seria um pedaço da carta prévia, porque ali está escrito para que o povo de Corinto não se associasse não se prendesse com as pessoas que não eram da fé cristã, para não se prenderem a um jugo desigual. E a parte da terceira carta acabou ficando compilada no final de 2 Coríntios. E a última carta acabou ficando na frente, porque os compiladores fizeram a reunião dessa forma, de forma que o livro de 2 Coríntios, na verdade, é uma colcha de retalhos, como dizem os teólogos. Agora nós que vamos ler o capítulo 10, vamos perceber que o tom que Paulo fala com a igreja de Corinto é diferente. É um tom mais exortativo, é um tom mais de correção, é um tom em que ele traz palavras mais duras. E é por isso que vamos ver que quando uma pessoa recebe palavras duras e de correção, a tendência é natural que a pessoa fique triste, porque está sendo corrigida, está recebendo palavras que não são agradáveis naquele momento. Então vamos começar aqui. Essa é a terceira carta que Paulo escreveu, que é referida nos capítulos 1 a 9 de 2 Coríntios como a carta severa, a carta da tristeza, né? A carta da correção de Paulo. E a última carta, que é o que nós já estudamos, 2 Coríntios 1 a 9, corresponde à carta da reconciliação, porque Paulo, por várias passagens que nós podemos ver, principalmente na meditação do capítulo 7, Paulo pede perdão, dizendo que havia escrito aquela carta severa, mas que a partir daquele momento não iria mais a eles com tristeza. Tem até o capítulo 3 de 2 Coríntios. Aliás, o capítulo 2, em que Paulo fala assim: mas deliberei isto mesmo, não ter mais com vocês em tristeza. É aqui, 2 Coríntios capítulo 2. Mas deliberei isto comigo mesmo, não ir mais ter convosco em tristeza. Porque se eu vos entristeço, quem é que me alegrará, senão aquele que por mim foi contristado? E escrevi-vos por isto mesmo, para que quando lá for, né, na verdade, para que quando aí em Corinto for, não tenha tristeza da parte dos que deveriam alegrar-me, confiando em vós todos, de que a minha alegria é a de todos vós. E aí Paulo fala: porque em muita tribulação e angústia no coração vos escrevi, com muitas lágrimas, não para que vos entristecesseis, mas para que conhecesseis o amor que abundantemente vos tenho. Então, nesse texto, Paulo está justificando a terceira carta, que ele está dizendo:
olha, aquela carta que eu escrevi anteriormente para vocês, que é a carta que hoje nós vamos começar a estudar, que é 2 Coríntios capítulo 10 até o capítulo 13, Paulo está dizendo, eu escrevi essa carta em tristeza, e é por isso que o conteúdo dela ficou severo. Então, feitas essas observações, né, que nós comentamos que o capítulo 2, Paulo faz referência a essa carta de tristeza, no capítulo 7, Paulo também faz referência a essa carta anterior de tristeza, né? Nós vamos começar a ler o conteúdo dessa carta, que é a carta severa, a carta de tristeza que Paulo escreveu para a igreja de Corinto. Então vamos à leitura, 2 Coríntios capítulo 10, começando aqui o versículo 1. Além disso, eu, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo. Eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente, ousado para convosco. Rogo-vos, pois, que quando estiver presente, não me veja obrigado a usar, com confiança, da ousadia que espero ter com alguns que nos julgam como se andássemos segundo a carne. O tom de severidade de Paulo aqui está no seguinte, veja que Paulo está dizendo assim, eu rogo que vocês tenham mansidão, rogo que vocês tenham benignidade de Cristo, ou seja, a bondade de Cristo, porque quando estou presente entre vós, eu sou humilde. Agora, sou humilde, mas ausente convosco. E quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente, ousado para convosco. Ou seja, quando eu estou aí presente perto de vocês, eu procuro tratar vocês com brandura. Quando ele fala que eu sou humilde quando estou presente, ele fala assim, eu procuro tratar vocês com leveza, com brandura. Agora, quando eu estou ausente, e Paulo aqui estava longe da igreja de Corinto, porque quando Paulo escreve essa terceira carta, ele estava em Éfeso. Né? Ele fala assim, aí eu me mostro ousado para convosco. Ou seja, eu me mostro um Paulo diferente, um Paulo que escreve de maneira rigorosa, exigindo correção, exigindo que vocês observem os mandamentos. Nesse versículo 1, Paulo já começa falando, eu rogo que pela mansidão, ou seja, que vocês tenham mansidão e que vocês sejam bondosos. Então ele já começa num tom de correção, dizendo, vocês têm que ser corretos. E aí no versículo 2 ele fala, rogo-vos, pois, que quando estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns que nos julgam como se andássemos na carne. Paulo está dizendo assim, eu espero que quando eu chegar aí, quando eu estiver presente, eu não seja forçado a usar da ousadia. Paulo deseja poder continuar sendo humilde com eles, poder continuar agindo com eles com leveza, sendo amistoso, não tendo que usar de palavras ousadas para apontar o dedo e dizer, condenar o pecado. E ele fala que aqui, ele revela que havia algumas pessoas em Corinto que ficavam falando mal a respeito de Paulo. Ele fala, porque que eu não me veja obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns que nos julgam como se andássemos segundo a carne. Ou seja, Paulo está falando que quando ele fosse até Corinto, já tinha algumas pessoas que ele tinha em mente que ele falaria de maneira mais rigorosa e de maneira mais severa. No caso, alguns que estavam julgando a ele como se ele fosse uma pessoa carnal, como se ele fosse uma pessoa que não era de Deus. Então Paulo fala, eu rogo que quando eu estiver presente, eu não seja obrigado a usar com confiança da ousadia com a igreja inteira, mas apenas com alguns que eu já espero que eu falarei de maneira mais severa, com mais ousadia. Então, esse versículo 1 e 2 traz o primeiro tema. Podemos dizer que 2 Coríntios, o capítulo 10, ele tem 3 temas. O primeiro tema
está no versículo 1 e no versículo 2. Fala a respeito de mansidão, benignidade, humildade e ousadia. Paulo recomenda que a igreja ande em mansidão e em benignidade de Cristo, que a igreja permaneça, que ele possa continuar sendo humilde, tendo humildade no diálogo com eles. Ele quer manter um relacionamento amistoso, ele quer manter um relacionamento agradável, ele quer que a igreja continue obedecendo os mandamentos do reino de Deus, tendo bondade de Cristo uns com os outros, agindo com mansidão, para que ele possa continuar sendo humilde. Ele deseja usar da ousadia, ou seja, da correção, apenas com algumas pessoas que realmente estavam precisando da ousadia de Paulo, porque estavam condenando ele, dizendo pelas costas ou de maneira pública a respeito da conduta de Paulo como se ele não fosse um real cristão. Então, com esses, ele já esperava usar de ousadia, mas ele deseja que a igreja mantenha a mansidão e a bondade para que a correção por meio da ousadia fosse usada no mínimo possível, apenas para aqueles que o estavam condenando, julgando ele, apontando o dedo para ele como se ele andasse segundo a carne. O segundo ponto que esse texto de 2 Coríntios capítulo 10 trata é a respeito da luta do mundo espiritual. Paulo fala nos versículos 3, 4, 5 e 6, nesses 4 próximos versículos, que existe uma luta no mundo espiritual, que existe uma luta em que Deus nos dá ferramentas, nos dá armas espirituais para combater contra as trevas. E essas armas espirituais, elas são poderosas porque elas são dadas por Deus para a destruição das fortalezas das trevas. Vamos ler aqui esse texto, versículos 3 até o 6. Vou aqui grifar aqui 3 até o 6 e vamos ler aqui esse texto aqui. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Veja que aqui é uma continuação do texto anterior. No versículo 2, Paulo está dizendo que havia algumas pessoas que nos julgam como se andássemos segundo a carne. E eram essas pessoas que Paulo iria falar com ousadia contra elas. E aí Paulo faz um esclarecimento. Ele fala assim, ó, é fato que nós andamos na carne, mas nós não militamos segundo a carne. Ou seja, a gente é ser humano, a gente anda na carne, mas a gente não luta segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia, da nossa luta, né, não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Paulo está se referindo às fortalezas das trevas, ao reino do diabo. Está dizendo assim, para a destruição das fortalezas significa das forças do mal, daquilo que é ruim, daquilo que, tanto das fortalezas do diabo, do inferno, como também das fortalezas humanas. Porque nós também temos pessoas que dão lugar a maus pensamentos. Pessoas que, por exemplo, quando uma pessoa procrastina naquilo que tem que fazer, quando uma pessoa é preguiçosa, quando uma pessoa deixa de cumprir os seus afazeres, quando uma pessoa gasta muito do seu tempo vendo o Instagram, vendo o Facebook, vendo internet, gastando a sua vida, bisbilhotando a vida das outras pessoas, ela está se colocando dentro de uma prisão que fica como uma fortaleza em que ela mesma fica aprisionada, acorrentada, e ela não consegue sair dessa condição. Isso é uma fortaleza em que a própria pessoa caiu na sua própria cilada. Existem ciladas em que a própria pessoa, por não vigiar, por não buscar o conhecimento das armas espirituais. Quais são as armas espirituais? Uma arma espiritual é o conhecimento da palavra. Quando a pessoa conhece a palavra e sabe que o tempo precisa ser bem aproveitado,
e que nós devemos remir o tempo para o reino de Deus, ela, por esse conhecimento, por essa ferramenta, por essa arma espiritual, ela diz: eu não vou gastar o meu tempo vendo Instagram, vendo Facebook de maneira inadequada para cuidar da vida dos outros. Posso usar essas redes sociais para trazer uma palavra que edifica pessoas que estão à minha volta. Vou usar isso para o mundo espiritual. Agora, também existem as fortalezas do diabo. O diabo também age sobre a terra e Pedro fala a respeito disso. Pedro fala que nós precisamos vigiar porque o diabo anda em volta, buscando a quem possa tragar. Vamos ler esse texto que Pedro fala a respeito dessa passagem. Pedro escreveu 2 cartas para as igrejas. E na primeira carta que Pedro escreveu, no capítulo 4, no versículo... Vamos ver aqui... 8... 4, versículo... Capítulo 4... não, acho que não é o 4, é o 5. Capítulo 5, versículo 8. Diz aqui: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé. A fé é também uma arma espiritual. Crer em Deus, que Deus é maior do que qualquer força do diabo, do que qualquer armadilha ou cilada que ele possa preparar contra nós. A fé em Deus também é uma arma. Ele fala: sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Ou seja, Pedro aqui, está falando que o diabo é o adversário dos cristãos e ele sempre busca a quem possa tragar. Mas ele recomenda que o povo use a fé. Então aqui em 2 Coríntios capítulo 10, no versículo 3, 4 aqui, versículo 3, porque andando na carne não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Quais armas? Falamos de 2 armas aqui. A primeira arma que falamos é o conhecimento da palavra, porque destrói fortalezas que podem nos acorrentar e prender na procrastinação, na preguiça, em bisbilhotices da vida a respeito das outras pessoas, que é um tempo valioso que muitas vezes muitas pessoas perdem 1, 2, 3 horas na internet com coisas que não são proveitosas. E também agora nós vimos contra as fortalezas do diabo, que lança armadilhas, e nós precisamos ter a fé em Deus de que tudo aquilo que o diabo lança, essa é a segunda arma, fé, Existem várias armas que Deus derrama sobre o seu povo. Os dons espirituais são a terceira arma. E não vamos falar aqui aprofundadamente a respeito dos dons espirituais que correspondem à terceira ferramenta, à terceira arma poderosa de Deus, mas vamos remeter você que está ouvindo aqui e assistindo esse vídeo a que você veja o vídeo que nós gravamos sobre 1 Coríntios capítulo 12. Eu vou deixar no canto superior direito o link da descrição para o link, não, vou deixar um botão ali que vai te levar para esse vídeo de 1 Coríntios capítulo 12, onde nós falamos a respeito dos dons espirituais de maneira detalhada. Os dons espirituais, que são a palavra da sabedoria, a palavra da ciência, a fé, o dom de curar, o dom de operação de maravilhas, o de variedade de línguas, o de discernimento de espíritos,
o de interpretação e o de profecia, são dons que são ferramentas, são armas de Deus, que Deus usa para destruir as fortalezas do diabo. Então, Paulo está falando que, embora algumas pessoas o condenassem dizendo que ele andava na carne, ele fala, embora a gente ande na carne, a gente não luta essa luta de pregar o evangelho, de anunciar o reino de Deus segundo a carne, porque as armas da nossa luta não são carnais, mas sim armas poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Ou seja, Paulo está dizendo, nós levamos escravos todos os pensamentos e tudo aquilo que nós entendemos para obedecer a Cristo. E ele fala que as fortalezas do diabo, elas trazem o quê? Conselhos e altivez que se levantam contra o conhecimento de Deus. Então Paulo está dizendo que as ferramentas que são usadas pelo mundo e pelo diabo são estratégias para tomar o tempo das pessoas, para fazer com que as filosofias do mundo, para fazer com que as ideologias do mundo, para fazer com que as doutrinas do mundo e as modas que vão sendo trazidas no mundo façam com que as pessoas se voltem contra Deus, se voltem contra o conhecimento de Deus. É isso que nós vemos acontecer nesses dias. Muitas filosofias dizendo, será que Deus realmente existe? É necessário ter uma arma poderosa para combater essas palavras que se levantam contra Deus, que é o conhecimento da palavra e a experiência com os dons espirituais, para que possamos revelar as manifestações de Deus, para que as pessoas possam conhecer a Deus e abandonarem todas as ideologias, pregações, doutrinas, filosofias e modas que se levantam contra Deus. Veja que quando Paulo está falando isso para a igreja de Corinto, o que ele está trazendo é um conteúdo pesado, é um conteúdo severo, é um conteúdo que exige correção, é um conteúdo em que Paulo fala, nós não estamos brincando quando pregamos o evangelho, nós precisamos pregar o evangelho e precisamos nos revestir das armas de Deus, das armas espirituais, das armas que são poderosas em Deus, para que possamos combater contra tudo aquilo que se levanta contra Deus e destruir as fortalezas das trevas e também os conselhos e a altivez, ou seja, a arrogância de tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento de Deus e levar como escravo todo o pensamento, todos os tipos de entendimento que se possa existir à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda a desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Então é como se Paulo dissesse, vocês precisam ser obedientes porque é isso que vai fazer vingar o evangelho. Fazer vingar uma coisa significa dizer, fazer com que aquela ideia prospere, com que ela tenha resultados bons e favoráveis. É vocês obedecendo que o mundo vai ver em vocês a manifestação da glória de Deus e vai fazer com que o evangelho vingue, vai fazer com que o evangelho prevaleça, vai fazer que o evangelho seja reconhecido, que Deus seja conhecido. Então veja que Paulo está falando aqui, esse versículo 3 até o versículo 6, corresponde à segunda parte de 2 Coríntios capítulo 10, que a nossa milícia, a nossa luta na carne, ela é feita com as armas espirituais. Essas armas são armas poderosas em Deus, que derrubam as fortalezas do diabo, derrubam os conselhos e toda a arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. E nós precisamos, aqui ele está falando para a igreja de Corinto, precisamos estar prontos
para vingar a desobediência. Ou seja, quando as pessoas seguem ideologias, doutrinas, filosofias e mensagens e pregações que se levantam contra Deus, é necessário que as pessoas estejam preparadas para combater essas ideologias, doutrinas, filosofias, anunciando o reino de Deus, de tal maneira que as pessoas vejam que Deus realmente existe e que o poder e a glória dele realmente são poderosos. Aí vem a última parte de 2 Coríntios capítulo 10, que vai dos versículos 7 até o versículo 18. Em todos esses versículos aqui, que são 12 versículos, de maneira resumida, antes de fazermos a leitura, Paulo fala que as pessoas não devem confiar em si mesmas, porque dá a entender que existiam pessoas na igreja de Corinto que ficavam se vangloriando. Eles achavam que eles eram muito bons pelo fato de serem bons pregadores, pelo fato de serem pessoas que tinham aparência na liderança da igreja. E Paulo fala que ninguém deve confiar em si mesmo, a não ser confiar em Cristo. Depois Paulo fala que tudo aquilo que ele recebeu de Deus, ele recebeu para edificação da igreja e não para destruição de ninguém. Daí Paulo fala que é necessário que as pessoas não fiquem se buscando honra, nem fiquem medindo a si mesmas como se fossem alguma coisa, mas que toda a glória que um pregador, que uma pessoa que faz a obra de Deus, deve ser medida pela reta medida de Deus, e que todo tipo de vanglória deve ser colocado de lado, deve ser afastado. Quando nós meditamos na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 4, nós vimos que Paulo já havia exortado a igreja de Corinto sobre a existência de algumas pessoas que ali estavam que julgavam ser alguma coisa. E Paulo fala ali que ele gostaria de chegar à igreja e que quando ele fosse até Corinto, ele analisaria se essas pessoas eram realmente servos de Deus, tendo alguma virtude, ou se eram apenas faladores, pessoas preocupadas com sabedorias de palavras. Veja aqui, entramos aqui em 1 Coríntios capítulo 4, ele fala aqui que, versículo 19, versículo 18 aqui, mas alguns andam inchados, como se eu não houvesse de ir ter convosco, mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser, e então conhecerei não as palavras dos que andam inchados, mas a virtude, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. Então Paulo aqui mostra já nessa carta que ele havia escrito anteriormente, que é a segunda carta que Paulo escreveu para a igreja de Corinto, que lá em Corinto havia algumas pessoas que ficavam se vangloriando. E Paulo menciona no capítulo 2 de 1 Coríntios que quando ele foi até eles para pregar, ele não foi com sabedoria de palavras, de persuasão humana, mas com demonstração de poder. E aqui, dos versículos 7 até o versículo 18, nós vamos ver que Paulo faz essa repreensão novamente, dizendo que não é para as pessoas ficarem confiando nelas mesmas, mas que elas são servos de Deus e são ministradores da palavra de Deus e que toda a glória é de Deus e que ninguém deve ficar medindo a si mesmo como se fosse alguma coisa. Então vamos ler aqui esses versículos. Olhais para as coisas segundo a aparência. Se alguém confia de si mesmo que é de Cristo, pense outra vez consigo. Pense outra vez isto consigo. Assim como ele é de Cristo, também nós de Cristo somos. Então Paulo está falando que essas pessoas que andavam inchadas, que ficavam olhando pela aparência, alguns deles viviam condenando Paulo, como se Paulo, porque Paulo havia saído de Corinto, ido para outras viagens missionárias, ficavam falando de Paulo, como se Paulo não fosse de Cristo. Então Paulo aqui está defendendo o seu ministério, dizendo:
Quem pensa que é alguma coisa aí, pense uma coisa, eu também sou de Cristo, viu? Versículo 8: porque ainda que eu me glorie, mais alguma coisa do nosso poder, o qual o Senhor nos deu para edificação e não para a vossa destruição, não me envergonharei. Ou seja, Paulo está dizendo, se eu contar alguma vantagem, se eu disser para a igreja assim, olha, Deus me levantou para a edificação da igreja de Corinto, eu não vou ter vergonha disso não, né? Por quê? Versículo 9: para que não pareça como se quisera intimidar-vos por cartas, né? Eu não vou ter vergonha disso, para que não pareça que eu estou escrevendo isso na carta com o propósito de deixar vocês intimidados. Porque as suas cartas dizem, são graves e fortes, mas a presença do corpo é fraca e a palavra desprezível. Agora, Paulo está fazendo referência a outros pregadores que também passavam pela igreja de Corinto, que escreviam também, a exemplo do que Paulo fazia, as suas cartas para a igreja de Corinto com conteúdos graves e fortes. Mas Paulo, conhecendo essas pessoas, Paulo diz: essas pessoas aí que escrevem cartas para vocês, querendo corrigir vocês e que falam contra mim, que eu não sou de Deus, mas que eles são. Quando eles estão aí presencialmente, a presença do corpo deles é fraca. E a palavra que eles pregam, quando eles estão aí presentes, é desprezível. Paulo está fazendo aqui uma. Veja como todo o capítulo 10, quando nós começamos a ler, o conteúdo é pesado. O conteúdo não é um conteúdo agradável, é um conteúdo de correção. Ele começa falando, ó, tenham mansidão, tenham benignidade de Cristo, porque eu quero chegar aí e ser humilde, brando com vocês. E eu não quero, já vou ter que usar da ousadia com alguns, mas eu espero não ter que usar de ousadia, ou seja, de mais correção, com todos vocês. Ele já começa assim, no versículo 1 e no versículo 2. Aí do versículo 3 até o versículo 6, Paulo já fala assim, tem gente dizendo que eu ando na carne, né? Eu ando na carne, mas eu não luto a milícia do ministério na carne, mas eu uso as armas que são poderosas em Deus para derrubar e destruir as fortalezas, para destruir os conselhos e para destruir toda a altivez, a arrogância das doutrinas, ideologias e filosofias que pregam contra o reino de Deus, e nós precisamos estar prontos para combater contra tudo isso. É como se Paulo dissesse, vocês aí também têm que estar prontos. Aí vem a última parte do capítulo 10, que vai do versículo 7 até o versículo 18, e já no começo aqui, Paulo está falando, ó, tem algumas pessoas aí que falam que eu não sou de Cristo, mas se alguém fala isso, que pense que eu também sou de Cristo. E se eu contar alguma vantagem de que eu tenho o poder de Deus para a edificação da igreja, eu não tenho vergonha de falar isso. Por quê? Porque eu não quero fazer com que vocês fiquem com medo de mim, para gerar intimidação em vocês. Porque é como se Paulo dissesse, porque isso aí é fato, porque é verdade, foi Deus que me levantou como apóstolo. Eu fui levantado por Deus e eu sei do ministério que Deus me deu para a edificação da igreja. Agora, eles, as suas cartas, ou seja, porque as cartas deles, as suas cartas, ou seja, as cartas deles, desses que ficam falando a meu respeito, dizem, são graves e fortes, mas a presença do corpo é fraca e a palavra é desprezível. Ou seja, Paulo conhecia essas pessoas e sabia como era o ministério dessas pessoas quando elas estavam presentes em Corinto. E aí ele fala, aí ele dá uma indireta direta, né? Falando para a igreja de Corinto assim, ó, pense o tal isto. Pense o tal isto, Paulo está dizendo assim, ó, ele já está indicando, ó, era provavelmente uma pessoa em específico que o povo de Corinto sabia quem era. Certamente ele não dá o nome para essa pessoa aqui. Ele não fala, pense o João aí, que eu fiquei sabendo que falou a meu respeito o seguinte. Ele fala, pense o tal isto. Quais somos na palavra por cartas, estando ausentes, tais seremos também por obra, estando presentes. Paulo está dizendo assim, ó, ao contrário dele, que escreve e grava cartas graves e fortes, mas na presença do corpo é fraca e a palavra é desprezível,
pense esse tal aí que nós, né? Paulo está falando a respeito dele, dos seus companheiros, dos que andavam com ele. Nós, né, da maneira como nós escrevemos as nossas cartas corrigindo a igreja de Corinto, quando nós estamos ausentes, nós somos exatamente as mesmas pessoas quando nós estivermos aí presentes por obra. Versículo 12: porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos. Veja que Paulo fala assim, a gente não tem nem coragem de ficar se classificando, de ficar se comparando com alguém, mas esses que se medem a si mesmos e se comparam consigo mesmos estão sem entendimento. Então veja que nessa parte aqui ele está falando assim que eles estão perdidos, né, sem entendimento. Porém não nos gloriaremos fora de medida, mas conforme a reta medida que Deus nos deu, para chegarmos até vós. 14. Porque não nos estendemos além do que convém, como se não houvéssemos de chegar até vós, pois já chegamos também até vós, no Evangelho de Cristo. Então Paulo está dizendo assim, a gente não vai ficar se estendendo, falando muito a nosso respeito, pensando muito a nosso respeito. A gente só pensa o que Deus pensa a nosso respeito, que é que nós somos pregadores do Evangelho e vamos chegar até vocês para pregar o Evangelho. Não que não houvéssemos de chegar até vós, pois já chegamos até vós, no Evangelho de Cristo. Essa parte final do versículo 14, ele fala, a gente já chegou até vocês de que forma? No Evangelho de Cristo. É no Evangelho, na boa notícia de que Cristo morreu e de que Cristo traz a salvação, é nisso que a gente chegou até vocês. E não, versículo 15, não nos gloriando fora de medida nos trabalhos alheios, antes tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos abundantemente engrandecidos entre vós, conforme a nossa regra. Ou seja, a gente não fica se vangloriando em cima do trabalho dos outros. Fomos nós mesmos que fomos aí, pregamos o Evangelho, fundamos algumas igrejas, realizamos o nosso trabalho e a gente tem esperança de que a fé de vocês cresça, porque quando a fé de vocês crescer, nós seremos abundantemente engrandecidos entre vocês. Engrandecidos aqui Paulo fala não no sentido de que ele seria grande, mas no sentido de que todo o trabalho e esforço que ele havia realizado seria reconhecido, conforme a nossa regra para a glória de Deus. E aí ele fala, conforme a nossa regra. Qual que era a regra de Paulo? Para anunciar o Evangelho nos lugares que estão além de vós, e não em campo de outrem, para não nos gloriarmos no que já estava preparado. Ou seja, Paulo está dizendo, a nossa vida é pregar o Evangelho para mais campos, onde as pessoas ainda não conhecem o Evangelho, e não ficar pregando o Evangelho em lugar onde alguém veio antes de nós e já pregou, porque onde ou já houve pregação, o campo já estava preparado. Aí versículo 17, aquele porém que se gloria, glorie-se no Senhor. Então esse texto aqui, quando fala aquele porém que se gloria, glorie-se no Senhor, que é esse versículo 17, ele está fazendo referência ao texto de Jeremias, capítulo 9, versículo 24. Então, vamos aqui em Jeremias, capítulo 9, versículo 24. Jeremias 9, 24, diz assim, ó, o profeta Jeremias, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Então é como Paulo, ele faz referência ao texto do Antigo Testamento para dizer, ó, do jeito que Deus falou para o profeta Jeremias, dizendo assim, o próprio Deus falou para Jeremias, se alguém quiser contar vantagem, quiser se gabar, que se gabe de que conhece a Deus e que sabe que eu sou o Senhor,
que eu faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque eu me agrado disso, diz o Senhor. Então Paulo está dizendo assim, quer contar vantagem de alguma coisa? Conte vantagem não porque você é um pregador, porque você prega bem, porque você fala bem, porque você fez algum tipo de obra missionária, mas se você quer contar algum tipo de vantagem, aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor. Ou seja, glorie-se de saber que Deus é Deus, de que Ele faz juízo, beneficência e justiça na terra, que Ele governa a terra, que Ele reina, que Deus é tudo, que Deus é que governa, que Deus é que tem o poder, que Deus é que manda. Tenham glória nisso, não em achar que são alguma coisa, de medir a si mesmo pensando que são alguma coisa. E aí vem o versículo 18, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Então, essa última parte, que é do versículo 7 até o versículo 18, nós podemos dar um título aqui que não se preocupe com a sua aparência, mas em ter o reconhecimento de Deus. Então nós podemos dizer que o capítulo 10 se divide em 3 partes. A primeira parte, versículo 1 e 2. Tenham mansidão e bondade, para que eu possa conversar com vocês em humildade e não ter que ser ousado com vocês, ou seja, não ter que ser duro na correção com vocês. Segunda parte, versículos 3 ao versículo 6. É fato que nós andamos na carne, mas a nossa milícia não é na carne. A nossa milícia usa armas de Deus, armas que são espirituais, armas que são poderosas em Deus para destruir as fortalezas e derrubar toda a ideologia, a filosofia, os conselhos que são trazidos pelo mundo, que prendem, acorrentam as pessoas, levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo, né? E nós devemos estar prontos para combater contra tudo aquilo que leva à desobediência a Deus. E a última parte, dos versículos 7 ao versículo 18, né? Não se preocupe com a sua aparência, mas se preocupe em ter o reconhecimento do seu trabalho para a glória de Deus. Então não fique medindo a si mesmo, não fique julgando a obra dos outros, mas se preocupe em se gloriar no Senhor, como ele citou o texto de Jeremias capítulo 9, versículo 24, quando Deus falou por meio do profeta Jeremias, se alguém quiser contar vantagem de alguma coisa, que conte vantagem de que conhece Deus e que sabe que Deus faz beneficência, justiça e juízo na terra, porque o Senhor se agrada disso, em que as pessoas reconheçam a honra e a glória que é dele. Veja que todo o tom de 2 Coríntios capítulo 10 é um tom corretivo, é um tom que, quando a igreja recebe a carta, fala só palavra de correção, só palavra de Paulo falando contra os que falam mal a respeito dele, dizendo assim, ó, esses aí são vaidosos, pensam muito a respeito de si próprios, não conhecem Deus, se querem se vangloriar, que se vangloriem em Deus. E a igreja tem que manter a mansidão e a bondade e tem que estar preparada com as ferramentas de Deus para combater e destruir as fortalezas das trevas, para combater e derrubar as fortalezas que prendem as pessoas. E eu coloquei ali no meio, né, alguma aplicação do texto, que tem muitas pessoas que ficam gastando tempo com Instagram, Facebook, rede social, usando essas ferramentas que são oferecidas no mundo para o uso do bem e estão usando de maneira inadequada e inapropriada, levando isso à destruição de muitas famílias, muitos casamentos, muitos jovens que não estão sabendo que conteúdo acessar, quando deveriam estar buscando o conhecimento e essas armas que Paulo fala aqui, que são armas espirituais. Eu falei de 3 armas aqui. A primeira, ter o conhecimento a respeito de Deus, da palavra de Deus. Porque tendo conhecimento a respeito da palavra de Deus, por exemplo, estudar o livro de Provérbios traz muito conhecimento e sabedoria, entendimento, discernimento e prudência para tomar
muitas decisões em muitas situações da vida. Então, se você tem a vontade de estudar o livro de Provérbios, aqui no canal nós fizemos durante as postagens de todos os 31 capítulos do livro de Provérbios. Você pode separar um mês que tenha 31 dias para estudar o livro de Provérbios. Aqui no canal tem Provérbios 1, 2, 3, cada um dos capítulos meditados. Se você separar um mês que tenha 31 dias e fizer assistir os vídeos um a um, em um mês você consegue completar todo o texto de Provérbios e certamente vai trazer um enriquecimento do conhecimento da palavra de Deus. A segunda arma que nós falamos, nós lemos 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, que o diabo anda em derredor buscando a quem possa tragar. É a arma da fé. Nós temos que ter fé em Deus, de que Deus é poderoso para destruir toda a armadilha e cilada preparada pelo diabo contra nós, para derrotarmos todas as suas estratégias e ferramentas contra nós. E o Salmo 91 fala ali, no versículo 7, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. O Salmo 91 fala que Deus livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. E então a fé em Deus é uma segunda ferramenta. E nós falamos que revestir-se dos dons espirituais, né? E aqui nós convidamos você a assistir o vídeo em que nós comentamos 1 Coríntios capítulo 12, capítulo 13 e capítulo 14. São os 3 capítulos de 1 Coríntios que falam a respeito dos dons espirituais. São ferramentas. Quando você tem a fé, o dom de profecia, o dom do discernimento de espíritos, o dom da palavra da sabedoria, da palavra da ciência, da operação de maravilhas, da interpretação das línguas, esses dons podem ser usados como armas para desmascarar as estratégias do inimigo. Só um exemplo para finalizar esse texto aqui, o dom da interpretação de línguas é o dom em que Deus dá capacidade para que uma pessoa interprete as línguas estranhas. Se uma pessoa está falando em línguas estranhas que são preparadas pelo diabo, quem tem o dom da interpretação de línguas consegue interpretar que aquelas línguas que estão sendo faladas não são de Deus, mas são do diabo. Aquele que tem o dom do discernimento de espíritos consegue entender que uma pessoa que está falando em nome de Deus, entregando uma profecia ou uma palavra, está entregando aquela profecia ou aquela palavra de maneira distorcida, com o propósito de derrubar alguém, trazendo e carregando uma aparência de Deus, mas na verdade sendo usado pelo diabo ou sendo usado pela carne. Quando nós comentamos 1 Coríntios capítulo 12 sobre o dom de profecia, fizemos menção de 2 jovens, em que uma estava interessada em um certo jovem da igreja e as duas combinaram que uma, que era amiga da que estava apaixonada pelo jovem, iria até ele falando em nome de Deus. E ela chegou até o jovem e disse: eu, Deus, falo com você hoje, que esta é a pessoa preparada para ser a tua esposa. Graças ao dom do discernimento de espíritos que esse jovem tinha, ele buscou a Deus durante 4 dias e Deus deu a ele uma revelação, dizendo que aquilo que havia sido dito para ele não vinha de Deus, mas era uma obra da carne. Então nós vemos que 2 pessoas simularam o dom de profecia, mas pelo dom do discernimento de espíritos, que é uma arma poderosa em Deus, aquela estratégia que foi usada pelas pessoas na carne foi derrubada. Então, os dons espirituais são armas poderosas em Deus. Então, com essas considerações aqui, nós finalizamos a meditação e estudo de 2 Coríntios capítulo 10. Deus abençoe a todos e fiquem na paz de Jesus.